Boa noite, bem-vindos a mais um podcast GRX e hoje trouxemos para discutir aqui nesse podcast alguns convidados. Boa noite, Hugo Macmillan. Boa noite. Boa noite, Levi Torres, representando a Brecon. Boa noite. Boa noite, Flávio Napoli, da transportadora Napoli. Boa noite. Pessoal, hoje a gente vai trazer na discussão aqui, representando aí os transportadores através do Flávio, a gente vai fazer algumas perguntas para ele aqui. E antes eu gostaria só de reforçar a respeito do movimento de valorização dos transportadores de resíduos da construção civil. Nós abrimos uma agenda o mês passado, uma agenda que vai acontecer durante o ano, e cada mês a gente tem uma ação diferente em busca da valorização do mercado. E a segunda agenda acontece hoje, que é esse podcast com a discussão de um representante dos transportadores de resíduos da construção civil. A ideia aqui é sair com alguns insights para a gente poder continuar essa discussão nos próximos eventos, ok? Então, no primeiro evento que nós tivemos, Flávio, nós discutimos sobre o aumento de preço, né? Idealmente, o que se passa na cabeça das pessoas quando você fala um aumento de preço é uma combinação de preço. É como se a gente chegasse lá com todos os transportadores e falar, pessoal, vamos aumentar o preço? E a gente entende que isso não funciona. Primeiro que isso seria ilegal, vamos dizer assim, e segundo que na prática não funciona. A gente teve um evento em Bauru, que inclusive apresentei junto com o Levi, e um dos convidados lá dessa palestra de Bauru, ele falou assim, olha, a gente sente que os transportadores aqui de Bauru eles são muito desunidos, porque tentamos por diversas vezes combinar o valor e aquilo não deu certo. Por que não deu certo, cara? Só contando um exemplo lá do caso de Bauru. Eles disseram que eles chegaram a combinar o preço e aí o que aconteceu? No segundo dia, um já cedeu um pouco a negociação porque tinha umas continhas para pagar. Sim. Depois, no terceiro dia, novamente aconteceu. E quando viu, aquele acordo que existia ali, ele não existia mais. Por quê? Porque não comportava. Uma pessoa que não respeita aquele acordão, vamos dizer assim, acaba caindo por água abaixo. Então a gente entende que tem que ser feita uma estratégia para resolver isso. Não é simplesmente combinar um valor e subir. Mas antes de a gente discutir sobre essa estratégia, eu queria entender de você, Flávio, se você acha que o mercado comporta, ou seja, o gerador está preparado para pagar mais na caçamba? Qual que é a sua opinião do dia a dia ali? Bom, eu acredito que, preparado ou não, existe um custo para que aquilo seja feito de forma correta e adequada. Então, se você parte do princípio que é um cidadão que está ampliando, sei lá, a casa dele, precisa tirar um determinado volume de material, ele está preparado para a obra. O quanto precisamos aumentar para que seja justo o valor? Sei lá, 20% no valor de hoje, atual, 30%? Quanto esse resíduo que ele vai tirar vai aumentar em custo no total da obra? Praticamente nada. Se você parar para analisar aqui, vamos lá, vamos citar exemplos. Um apartamento de médio padrão aí, ele vai fazer uma reforma e a reforma é muito grande, ele vai tirar muito entulho desse grande apartamento de tamanho médio hoje de 60 metros, ele vai tirar 2 caçambas. Essas 2 caçambas, desculpa, não compra, sei lá, uma pia de um banheiro. O valor é irrisório perto do que você vai gastar nessa obra. Você não compra, sei lá, uma lata de tinta de primeira qualidade. E a gente está transportando lá, sei lá, 2 caçambas, dá quanto? 12, 10 toneladas de material, um preço ridículo. E por que não comporta? Comporta sim, tem um preço, tem um custo, para se praticar. O que eu entendo é que tem uma quantidade imensa de transportador que entrou no ramo vindo de uma época que teve um boom imobiliário no país, um excesso de financiamento. Então o cara que tinha um caminhão passou a ter 2, o que tinha 2 passou a ter 3, 4. E esse ciclo que era... Acabou. Né? Bem falava, nessa que o negócio está bom, indo. Né? O que eu vejo são 2 coisas. Tem muita oferta para pouca procura, dado a crise. E a gente não vai ter aquele boom de novo. Ao meu ver, não vai. Junto com a crise, eu acredito que veio estreitando mais o descarte do material. E um preço razoavelmente barato que todo transportador tinha em relação ao serviço, passou a representar hoje 35% do valor total do serviço da caçamba. E o cara não consegue, porque é o que a gente estava conversando aqui no começo. O cara está endividado, está com problema, está tentando sustentar essa empresa e o preço não aumenta. A solução hoje é chegar e falar, vamos combinar de aumentar o preço? Eu acho que não vai resolver.
conscientizar cada transportador do risco que ele corre hoje é importante. Conscientizar que ele não vai repor equipamento no preço que ele está trabalhando. Fazer com que ele tome a consciência de que assim, você assume riscos ambientais hoje grandes, você assume risco processual, você pode, de repente, ter tua empresa respondendo um processo para transportar um resíduo que não é teu. Então, por que não fazer o certo e não cobrar o que vale? Então, acredito que a gente parte de um problema, de uma crise econômica que o país veio. O setor que mais tomou pancada foi o da construção. Existia uma facilidade imensa de financiamento e tem gente até hoje pagando esses financiamentos, tentando sobreviver. E a pessoa está tentando a todo custo se manter em um ramo que não tem a demanda total que todos esperam que vai ter. Eu não acredito que eu vou encontrar a demanda que eu tive, sei lá, em 2010, 2011. Eu acredito que essa demanda de serviço não vai existir mais. Então é melhor diminuir e trabalhar com qualidade. Porque aquele volume a gente não vai encontrar mais. Então, respondendo a minha pergunta, a grande resposta é que o mercado comporta. Você, antes aqui nos bastidores, a gente estava falando uma conversa e você deu um exemplo de um sobrado. Sim. Você consegue compartilhar dele? Até os números, eles são interessantes, cara, e fez muito sentido o que você falou. Quando me perguntavam se o mercado comporta ou não, mesmo eu estando dentro do mercado, conhecendo o transportador, conhecendo a usina, eu confesso que eu fico com dúvida. Por quê? A gente acaba fazendo exercício de pensar com o nosso bolso, né, cara? Sim. Só que você fez uma análise que ela faz total sentido. O cara que está gastando, sei lá, 100 mil reais, 200 mil reais numa obra, 50 mil reais numa obra, se você fazer a conta de trás para frente, a caçamba tem um custo irrisório. É irrisório. E aí, se você puder dividir com a gente exatamente essa história do sobrado, que eu acho que é bem legal aqui para ilustrar. O que eu digo sempre é o seguinte: o volume de material que você tira, se você dividir esse volume todo pelo valor, você não compra material. O material mais barato da obra você não compra. Se você pegar uma caçamba hoje, de, sei lá, preço aí razoável, aí, R$340, tenta encher ela de areia, que é o material mais básico e barato da obra. Você não enche com esses mesmos R$330 aí. Mas vamos dizer o que aconteceu comigo. Eu fui reformar a casa que eu moro e ao longo de 8, 10 meses a gente usou aí em torno de 12 caçambas. Naquela época o preço seria um preço caro, porque no meu bairro, se eu fosse contratar, sairia mais barato, porque tem um monte de clandestino que faz a 250. Então eu vou partir do ponto que eu estaria alugando a R$300 já naquela época, me daria um custo aí de R$360. Em São Paulo, né? Em São Paulo. Que região de São Paulo que é? Bairro do Butantã, Zona Oeste. Tá, legal. Tá, então assim, R$3.600 em uma obra que durou em torno de 10 meses aí, é um custo total aí de seus 95 a 105 mil reais, tá? Tá. Vou comparar com tudo que eu comprei para a obra. Uma janela custou muito mais caro do que todas as caçambas. A moldurinha de gesso que a gente colocou na casa inteira, se eu tivesse que escolher entre pagar ela ou a caçamba, eu ia ter que pagar a caçamba, porque a caçamba era bem mais barato. Que mais? A gente trocou o telhado, a gente gastou na troca de um telhado em torno de uns 15 mil reais. Eu usei 2 caçambas, era irrisório, perto do valor total. Uhum. Então assim, vamos dizer que a caçamba então não custasse 330, custasse 450, que é onde eu ia ter uma ótima margem, pensando em poder trocar de caminhão, manter essa empresa top, legal. Saudável. Então o meu custo final da obra, em vez de ser R$3.300, seria R$4.500. Quanto que custou a mais essa obra? Então o mercado não é que o mercado não comporta. O mercado tem quem faça barato. Então não vai pagar. É lei da oferta e da procura, infelizmente. Uhum. Entendeu? Então comporta sim. Qualquer material que você vai procurar o material mais básico e mais barato, que você vai ver que não tem como a caçamba custar tão barato. Não tem como. A gente que não vai suportar mais. Acho que a situação está invertida. A construção comporta pagar? Eu vou fazer uma pergunta. Quanto tempo mais a gente vai aguentar trabalhar nesse preço? Eu acho que essa que é a pergunta que eu gostaria de que alguém me falasse. Olha, eu ainda aguento do jeito que está. Não tem jeito mais. A conta não fecha. Não fecha. Entendi. Levi, tem algum comentário que você gostaria de fazer a respeito disso? O sistema é insustentável. Eu percebo que existem 3 tipos de empresários, né? Aquele empresário que destina adequadamente todo tipo de resíduo, aquele cara que destina totalmente de forma inadequada e aquele que faz uma composição. Sim.
O que tem uma margem maior é aquele que joga de forma clandestina todas as suas operações. 100%. A margem mas do clandestino é infinitamente maior. O cara não tem Sim, custo de descarte, que hoje representa 34%, 37% do valor de uma caçamba. sim. Então, se ele cobrar R$ 50 mais barato do que qualquer um, o lucro dele ainda é muito maior do que o cara que trabalha correto. Mas não se sabe qual é o futuro, porque esse sistema, especialmente de quem trabalha de forma legalizada, licenciada, é um sistema insustentável, porque a margem de lucro por operação é ínfima. Sim, por isso que eu venho falando há muito tempo. É minha opinião. A gente tem que partir da precificação do custo do descarte. Quanto é o descarte hoje? Médio, R$ 125, R$ 130 de uma caçamba? É mais ou menos um valor razoável? Minha modesta opinião, 4 vezes o custo do descarte, eternamente cobrado, até que essa situação mude de uma forma abrupta, mas acho que hoje não muda mais. Eu digo assim, vamos ter destino final para jogar esse material agora 10, 15 anos atrás, que você jogava em lixão, em aterro clandestino, não vai existir mais isso. Acho que a cidade não comporta mais isso. Né? Ninguém vai fazer vista grossa a ponto de ter locais de descarte enorme trabalhando lá 10 anos lá que não vai ninguém. Então, se você partir de um ponto que você tem que pensar quanto custa para descartar hoje, 130 vezes 4. 1/4 é o descarte, os outros 3/4 você ainda vai tentar sustentar a tua empresa crescendo, fazendo manutenção, porque é o que eu digo, a gente vem de uma época que veio uma abundância de financiamento, ainda tem gente com caminhão seminovo razoável, mas se a gente passar, por exemplo, por um problema, alguma prefeitura de repente exigir ano de caminhão, qualquer coisa do tipo, não tem financiamento grátis, igual a gente tinha aí há um tempo atrás, e ninguém vai ter porte financeiro para chegar lá e bancar um equipamento novo de uma maneira assim rápida. Então, assim, a conta já não vem fechando faz tempo. Legal. A gente discutiu aqui nessa primeira etapa qual que é o principal problema. Então, a gente sabe que já o setor não comporta o preço que é praticado. Por N fatores aí que a gente já conhece e já discutiu bastante aqui. Agora, a grande pergunta é, qual que é o caminho, na sua opinião, para começar a trilhar essa mudança? Ora, se você não pode combinar preço, se você não vai ter um grande financiamento ou uma prefeitura que vai intervir aí, com um ano de caminhão, por exemplo, e acho que isso nem vai ser, se acontecesse isso, acho que ia ser ruim, porque muita gente que trabalha da forma correta, muitas vezes não tem o caminhão do ano, não conseguiria atender essas... Mas você há de convir comigo que um belo dia o Bruno Covas chegou e disse que o material é do transportador, como a gente estava conversando aqui. Se for do interesse de um dia de um órgão maior que a gente tem que cumprir determinadas exigências, eles vão fazer e não vão ter problema nenhum em fazer. Deixa eu fazer uma colocação aí. O Levi comentou, estou vendo os decretos aqui. Primeira coisa, existe uma hierarquia de leis no nosso país. A lei federal, que é a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é bem explícita quanto ao fato que o gerador é o responsável pelo seu resíduo até o destino final. Sim. Tá. Até que se encerre o ciclo dele. A resolução CONAMA reforça isso. Certo. E esses decretos todos que o Bruno Covas publicou aí, nenhum cita que a responsabilidade não é mais do gerador e sim do transportador. Não cita, e até porque se citasse, no dia seguinte já teriam declarado inconstitucional esse decreto. Então, continua-se o mesmo caminho. O gerador é o responsável. Sim. A partir do momento que o transportador entra no circuito, eles dois são corresponsáveis. Tá. E o destino final também. Então é o ciclo, como você falou, até encerrar todo esse ciclo. Certo. Mas nenhum mecanismo legal está isentando o gerador da sua responsabilidade. Eu concordo, porém, até o dado momento que a gente passou a encarar a CTR online aí pela Prefeitura de São Paulo, eu não conheço, até agora eu não vi, a Prefeitura multar ou simplesmente chegar até um gerador de entulho, de resíduo, e notificar ele ou multar ele. Eu só vejo ela pegando um dos braços aí, e a gente. E tá mais fácil. Aí o Gustavo tem um termo que ele usa sempre. O sistema de São Paulo ele foi feito para punir quem trabalha corretamente. Isso. Tá?
Então ele só pega transportador, mas o transportador que está trabalhando corretamente. Isso. O transportador ilegal que está fazendo um descarte em ponto viciado, isso aí ele não pega e ele não vai atrás do gerador, porque o que eles querem? Eles precisam, como sistema de multas de CET, esse tipo de coisa. Sim. Eles têm que oferir receitas. Pô, eu vou atrás do transportador, Do que é muito empresário. mais fácil. do Sim, o cara empresário. está cadastrado, é tão fácil. Manda uma multa no CNPJ dele, Pronto, daqui acabou. até ele renovar o cadastro, ele vem pagar, Então, entendeu? enfim, aí você pode considerar que é uma, não vou dizer falha, porque eu não conheço a fundo, vamos dizer assim, os detalhes desse sistema que é aplicado em São Paulo. Conheço um outro que realmente não vai ter isso, existe todo um avanço na tecnologia, sistemas antifraude, esse tipo de coisa. Mas você poderia ter, por exemplo, falha nesse sistema e falha na operação desse sistema. Porque, com certeza, se esse sistema não tinha lá, em determinado momento, um mecanismo para se punir, porque se você tem que cadastrar o gerador no sistema. Sim. Então, se você não tem como punir, o sistema ou é mal operado ou tem a brecha. Eu acredito que a partir do momento que o gerador é corresponsável e ele prendeu lá meu caminhão, por exemplo, com a caçamba coroada, tá certo? O que você chama de caçamba coroada? Só para Coroada, se ela tiver assim, acima do limite. O excesso de carga. Forma aquela corcova, né, de Isso, camelo, aquele lá. mau costume de brasileiro, né? Porque aqui esse é mau costume. Põe mais um pouquinho. O vizinho vai lá mas e o pô. outro deixa pôr. Então, assim, o mau costume. A partir do momento que a prefeitura lá resolver autuar o caminhão transportando essa caçamba coroada, poxa, se existe um CTR, se existe o nome do gerador, por que esse gerador não recebe uma multa? Porque também vai colaborar com o transportador o dado momento em que uma bela de uma mega de uma construtora lá tá lascando a vida do coitado do cara que ele pegou para Cristo, porque a verdade é essa. Sim. Ele já pega o cara já tá naquela pindaíba. Aí o departamento de compras lá Já espremeu o cara até o talo. Ele já espremeu 10 antes. Aí aqueles 10, coitado, que ele espremeu, não vão aguentando, ele pega mais um. E assim vai. E o cara fala assim, porque a próxima obra vai ser melhor. Não vai ser pior, mas ele mesmo assim ele acredita. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o cara vai lá e mete o excesso na caçamba e obriga o cara a transportar. Poxa, por que não autua esse cara também? Se a caçamba, se o resíduo é responsabilidade dele. E qual que é a sua teoria da conspiração quanto a isso? Por que a prefeitura não age? Existe algum interesse por trás ou não? Eu não gostaria de entrar nesse mérito. Mas se eu tiver que escolher entre brigar com você, que é do meu tamanho, ou com o Anderson Silva, eu vou te dar uma porrada e vou sair correndo primeiro. Sim. Eu acho que a prefeitura nunca vai mexer com quem está no topo da escala. A verdade é essa. Então, mas tem uma questão para solucionar esse problema. O caçambeiro ele traz a responsabilidade para si. Eu acho que assim, só terminando solução... aqui, a gente fala sempre que a Conama o gerador é responsável pelo resíduo. Então você está fazendo uma conta que você vai destinar e contabilizando o custo da destinação. Só que a solução passa obrigatoriamente pelo destinatário assumir o seu ônus e pagar pela destinação adequada do resíduo. E a prefeitura tem que fazer o seguinte, ela vai multar o caçambeiro, ela não pode multar o caçambeiro de acordo com a legislação sobre resíduos na cidade de São Paulo. Ela tem que multar o caçambeiro de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e o gerador de acordo com a legislação municipal sobre resíduos. Então o erro está aí. O erro é o caçambeiro chamar a responsabilidade do resíduo para si, dizendo que achando os pontos para destinar o resíduo, e o gerador se anulando, né? Ou seja, hoje o papel em São Paulo e em todo o Brasil é ele transferir a responsabilidade para o caçambeiro. E existe um decreto que o Bruno Covas assinou em 2007, que ele criou um dispositivo no artigo 37, que ele criou esse dispositivo apenas para justificar a eventual multa ao transportador, porque ele diz aqui claramente que a responsabilidade é compartilhada, artigo 37 da lei 57.000, decreto 57.667 de 2007. Então, todo aquele alvoroço que se fez na cidade de São Paulo contra o CTR eletrônico e nada adiantou. Muito pelo contrário, piorou, porque a prefeitura aprovou esse decreto, um decreto de regulamentação do Estatuto da ANLURB, justamente para justificar a multa aos transportadores. Então, assim... Deixa eu fazer uma colocação aí que você falou. Acho que houve algum engano em datas, né? Você falou
2007? 2017. Tá. 57.662 2017. No artigo que você falou aí, 37, né? Então vamos lá. Porque, veja bem, ele não pode, eu torno a repetir, ele é uma pessoa experiente, a Prefeitura de São Paulo tem um quadro legislativo jurídico experiente, ele não poderia jamais fazer uma distinção dessa. O que ocorre, no meu modo de ver, é o seguinte, eles partem da premissa que o gerador confiou no transportador. Certo. Tá? Eles partem dessa premissa. Eu não sei se quando, por exemplo, eu vou alugar uma caçamba sua. Quando eu vou alugar a sua caçamba, você me dá você reforça essa informação que eu sou responsável pelo resíduo até o destino final? Eu tenho o consumidor, vamos dizer assim, da caçamba. Ele tem uma noção, ele sabe que ele vai ser o responsável, porque, deixa eu te falar, porque a cultura da população é o seguinte, é o lixo domiciliar. No lixo domiciliar, o gerador não é responsável até o destino final. Sim. Lixo domiciliar você coloca na rua, na hora certa, a coleta é a responsável, mas a responsabilidade do gerador cessa a partir do momento que ele põe para a coleta. Sim. E a população trouxe essa ideia para o resíduo da construção civil. É o costume. É o costume. Então, aí a maneira que eu vejo, por exemplo, quem tem que começar, é um trabalho longo, mas se não começar, nunca vai. A partir do momento que fecha-se o contrato de locação de uma caçamba, isso tem que chegar para o gerador e falar, olha, tá, se eu tomar uma multa por alguma infração que você foi você deu uma misturada aí e jogou umas telhas de amianto embaixo, a fiscalização me pegou. Se você partir para o lado jurídico mesmo, eu como transportador tenho o direito de te acionar, uma vez que você mentiu para mim sobre o material, e você vai responder para a prefeitura pelo teu material, e você vai responder como réu comigo na justiça. Sim, né? O gerador é o réu. Não. Então, o gerador é o réu. Mas veja bem, você me contrata para dar destino no seu material. E você coloca lá o material que não pode. Sim. E aí eu vou pagar essa conta? Não. É só o gerador. É só o gerador que vai pagar. Só o gerador no mundo real. No mundo ideal. No mundo real não é assim. Né? Só reforçar o artigo 37 que o Levi citou, ele é muito claro. Os proprietários, possuidores, titulares de estabelecimentos, geradores de resíduos, tal, assim definidos pela Coloma, blá, 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 tudo aquilo. Bem como as empresas ou prestadoras de serviços de coleta, transporte, tratamento e ou destinação, que os destinos estão incluídos nisso, serão solidariamente responsáveis pelo cumprimento dos dispositivos de uma lei de 2002 que regra tudo. Tem que triar e transformar. Não aqueles casos de ATTs em São Paulo que os caras recebem e está lá uma montanha, porque o cara só quer faturar e não quer ter custo. Na verdade, ele também, eu não vou defender o ATT, mas ele também tem que brigar de pau com o cara que tem outro ATT do lado que está fazendo mais barato. Não, e outra, o grande vilão deles é o descarte irregular. É o descarte irregular. Eu tive ATT, na cidade do Imbu, ele era regularizado na cidade de São Paulo, eu baixava a CTR. E qual era o meio daquilo dar lucro? Né? Então, assim, preferi fechar, parei antes que eu tivesse um problema maior, mas é complicado porque eu acredito que nem o transportador hoje tem consciência de tudo que ele hoje não é responsável. Justamente. Ele não tem consciência. Ele está pagando pelo que não fez. É que o Levi falou, ele chama a responsabilidade para si, né? Eu acredito que conscientizar hoje o transportador e dizer para ele primeiro passo. O direito quais são os direitos que ele tem de não fazer são maiores do que o de fazer hoje. Só que ele acaba adotando isso como responsabilidade dele. E isso, se cada um souber o risco que corre, se todos tiverem exatamente noção do risco que assume, que não é dele, e do que ele corre pelos outros, por quem está contratando ele vai repensar. Ele vai tomar um pouquinho mais de cuidado. E eu não estou dizendo do cara, daquela caçambinha única da Dona Maria que sai, do seu João que pede uma. Isso aí é totalmente controlável. Estou dizendo mesmo de
O cara já tem lá, já pega uma empresa que vai tirar lá suas 200 caçambas mês, e o cara vai Sim. enfiar tudo misturado dentro daquela obra imensa, e o cara tem que dar um jeito de dar fim naquele material. Para não perder o contrato. Para não perder, e um contrato leonino que judia do cara até onde não dá mais. Lógico. Ele não dá conta de repente, atender, eles chamam, no mesmo dia eles chamam outra empresa, chuta o cara, e o cara também coloca lá. Outra coisa que eu acho que é super comum no nosso ramo. Primeiro você fornece quanto o cara pede dentro do mês. Depois ele se preocupa em te pagar. Não existe, não tem... mas não tem como a construtora mensurar o que vai sair. Não tem, porque tem quem faça. E como você enxerga ou enxergaria uma maneira de começar a fazer toda essa conscientização para os transportadores? Olha, eu acho que a gente tinha que bolar uma cartilha mesmo, de verdade. Uma cartilha de quarta série para o transportador. Falar, vem cá, isso aqui você tem que fazer, isso aqui não. Unificar a comunicação, né? E assim, fazer com que o cara... eu vou fazer uma analogia bem assim, pequena, mas o camarão é um negócio super caro de comer, né? Mas eu tenho pena de ver o cara que pesca o camarão. A gente está nessa situação. Se você for lá na beira da praia e ver o cara que pesca o camarão, cara, ele sai no barquinho lá no ele meio tá do lá, mar, ele faz a pior parte da história, ele põe a vida dele em risco para alguém comer camarão. Porque ele mesmo, coitado, se ele for comer o camarão que ele pesca, muitas vezes ele não vai... Então é mais ou menos isso a nossa situação. A gente não sabe o quanto vale lá no mercado o serviço e está carregando nas costas, está correndo risco, e morre um, nasce outro, e assim o sistema vai se alimentando. Aí entra aquilo que o Gustavo comentou logo no início do nosso bate-papo aqui, né? Da regulamentação do preço, né? Sim. Você fala, porra, mas eu tô lá com o boletão, tá voando, vai cair amanhã. Pô, como é que eu faço? Vou levar, vamos ver que não vai acontecer nada. E aí, então, eu vejo que o transportador acaba sendo levado a tomar algumas atitudes para sobreviver. Mas então, eu vejo que isso é um resquício de um período político que a gente viveu, de excesso de financiamento. Facilitado tudo. Demais. Eu falo brincando que se você passasse com o RG e com o CPF na porta da Volkswagen, era perigoso você vir com caminhão zero. Isso é algo que não dá pra a gente escapar, tá aí ainda. Né? Isso tem... vai longe ainda. É mais ou menos assim, pensando, a gente ainda vai passar por isso por um bom tempo, mas se cada um pensar em diminuir, sei lá, 20% do seu volume de serviço e pensar em preço... Porque o cara não vai, eu acho que todo mundo tinha uma meta mensal de volume. Todo mundo tinha, eu fazia X caçambas mês. Esse X caçambas mês não vai mais acontecer. E isso, trocou de presidente. Não vai acontecer. Não vai acontecer. A gente olha aí, não tem aquele volume de obra que existia. Entendeu? E assim, as pessoas também têm, mas vai melhorar. O brasileiro tem essa mania, né? Mas daqui a pouco melhora. Se você parar para pensar, a gente está nessa situação pelo menos desde 2013. Né? Uma situação bem complicada. E também vai melhorar, mas com o custo de acontecer daqui para frente o que aconteceu naquela época. Exatamente. Então não adianta. Aí eu pergunto para vocês aqui, quem vai querer fazer e por que também não vai melhorar? Quem é que vai querer passar por tudo que passou de novo? Eu mesmo? Muito obrigado. Lógico. É por isso que não melhora. O cara não tem coragem de chegar lá no banco e falar, me arruma 300 pau aí para pagar em 3 anos, porque eu sei... Ninguém tem coragem. Então é uma questão enorme. Isso de política, de economia. Agora, a nossa situação qual é? Por que eu não aumento? Eu não aumento porque tem o cara que faz um pouquinho mais barato, porque tem o cara que está sempre aí, tá naquela situação complicada, que todos estão. Não é dizer, eu estou na situação... Não, todo mundo. Todo mundo. Tá todo mundo no mesmo barco. Mas eu acho que conscientizar eles... E a partir do momento que todos se conscientizarem, aí sim buscar a cooperação entre todos. Eu acho que todos não vão... Isso também não vai acontecer. Lógico, mas uma maioria, vamos dizer assim. Se tiver uma maioria que tenha consciência do que ele deve fazer e do que ele não deve, ou do que ele não é obrigado a fazer... justo. Vai ser legal. Ô Flávio, só pra gente sair aqui, eu acho que toda discussão como essa, assim como no evento, a gente meio que tem que sair com algumas lições de casa... para saber o que entregar. Então a gente tirou a conclusão nessa primeira etapa que a educação do mercado
é fator decisivo para o início dessa valorização. Ao meu ver, sim. Ou seja, se todos tivessem, vamos lá, você tem bem definido, pelo que eu entendi, quais são suas responsabilidades, quais não são elas, qual seria a margem ideal, e acredito que na operação do seu dia a dia você fica tentando brigar com isso. Mas obviamente tem uma limitação, porque se o mercado não estiver falando a mesma língua, vai só você ali estar na frente e não vai conseguir quebrar essa barreira sozinho, né? Eu não vou passar aqui os meios que eu venho encontrando, até porque é quase que uma descoberta dentro do meu ramo, tentando achar um público que está disposto a pagar um pouquinho mais caro, e é muito difícil achar essas pessoas. Sim. Hoje eu trabalho 90% para pessoa física, e a gente tenta achar esse pessoal que está disposto realmente a contratar um bom serviço. Construtora que liga e que fala, eu tenho volume, eu falo, olha, eu não tenho como te atender. Eu vou usar 100 caçambas por mês. Muito obrigado, maravilhoso. Alguém vai ser muito feliz com você, mas eu não tenho interesse, porque você não tem preço, a conta não fecha. Eu tomei essa consciência, mas eu praticamente quebrei. Eu tive que vender caminhão de seminovo barato para pagar a conta. Por quê? Porque você entra num ciclo que depois você não sai mais. Você entendeu? É isso. Então a gente entende que a primeira etapa é educar e falar a mesma língua. Para a gente falar a mesma língua, a gente precisa de um contingente, que é o que a gente disse lá atrás no evento, né? No evento que a gente disse, durante o ano, conforme essa agenda vai ocorrendo, a ideia é que a gente consiga atrair cada vez mais transportadores. Por quê? Lá na frente, daqui a 10 meses, daqui a 10, 9 meses que a gente vai no final do ano, se a gente tiver com um contingente e uma representatividade interessante dos transportadores na região metropolitana de São Paulo, a gente consegue sim fazer essa unificação de comunicação. Imagine todos os transportadores falando a mesma língua com o gerador, educando o gerador, mostrando que ele tem responsabilidade. Imagine você criar como se fosse um contrato padrão, que ao contratar a caçamba, a mesma pessoa física ou pessoa jurídica... Simples, igual quando você vai contratar um serviço de telefonia. Isso. E aí o mercado começa a entender que existe uma unificação ali. Olha, eu acho que se eu pudesse fazer alguma coisa pela categoria, era ajudar eles a se sentirem um pouquinho menos inferiorizados no ramo. Porque todo mundo se sente muito inferiorizado. Porque assim, esse pessoal tem muita qualidade, é um povo muito assim que dá vida para trabalhar. A maioria trabalha no próprio caminhão, se mata de dia, se mata de noite. E ele acaba não tendo, de repente, a autoconfiança de dizer, olha, isso não é a minha obrigação, isso é um problema seu. Não, o doutor que é o engenheiro, o cara tem que chamar de doutor, ou a pessoa que contrata ele, a gente praticamente é subjugado pelo serviço que a gente faz. Entendeu? E você acha que parte dessa responsabilidade é do próprio transportador, né? O comportamento dele perante aos clientes, por exemplo. Aí a gente vai entrar numa discussão, que é uma visão minha de mundo, que é muito particular, mas assim, o serviço bruto, ele sempre cai na mão do cara que é subjugado, ele é explorado. De uma certa maneira, hoje, por mais que a gente tenha uma visão de um dono de empresa, se você for realmente pegar uma empresa de consultoria aí grande e falar, analisa os riscos, analisa o que realmente uma caçamba tem que custar, eu tenho certeza que todo mundo que já é milionário não sabe. Se você pegar uma grande empresa de consultoria e falar, olha, analisa tudo e precifica isso para o mercado, que a gente vai trabalhar uma coisa nova. Todo mundo aqui é milionário e não sabe. Entendeu? A gente faz um negócio, na verdade a gente assume riscos que não são nossos, a gente paga uma conta que não é da gente, porque as coisas foram mudando aos poucos e as pessoas não perceberam. Quando todo mundo foi lá na Câmara Municipal lá e mesmo assim o CTR online entrou e ninguém fez nada, simplesmente no outro dia, sabe o que todo mundo foi fazer? Foi trabalhar. Ninguém teve a capacidade de dizer não. De falar, não vou me submeter a isso. Ou então, a partir de agora, quem vai pagar é quem é o dono do entulho. Ninguém teve essa capacidade. Por falta de conhecimento. A maioria é sabotada desde a infância, aí, quando não tem ensino, quando não... Sabe, esse é um processo enorme. Então, se eu puder fazer alguma coisa por essa categoria, é trazer essa consciência do que realmente é obrigação, e aquilo ele tem que fazer, e aquilo que não for, olha que maravilha, não é minha obrigação. Por que eu devo fazer? Com certeza. Sim. Conscientizar. E você acha que a gente consegue... vamos discutir uma cartilha junto, então, cara, Claro. pra gente disponibilizar pro canal que a Claro. gente tem aí. A gente já tem um canal, já existe um movimento, já existe um monte de transportador vendo os conteúdos que a gente está postando. Há uns 10, 12 anos atrás, eu fazia parte da Apelmat, que era a Associação das Empresas de Locação de Máquina para Terraplanagem, porque eu também tive... A minha empresa foi bem maior, né? Uma época, a gente tinha muita máquina de terraplanagem, a gente tinha problema com outra coisa que era mão de obra de operador.
E o pessoal falava mal desses caras e falava. Eu falei, gente, vamos bolar uma cartilha? Curso profissionalizante para operador? Cara, deu certo? Não deu certo, porque aí entrou outras questões, que era ego, começou a ter aquela diretoria de associação. Mas assim, a cartilha, se você olhasse, era um negócio que assim, qualquer um que quisesse ensinar um operador ia dar certo. Foi eu que criei? Claro que não. Eu tive a ideia de criar uma cartilha, mas cada um que estava ali dentro colocou que era importante. Para você ter uma ideia, assim, começou a surgir tantas ideias que uma das matérias que a gente resolveu colocar nessa cartilha, sabe o que era? O cara saber usar os tipos de condução que existiam em São Paulo. Porque o cara não sabia. Às vezes o cara vinha de outro estado. Olha, só não deu mais certo por conta de ego próprio. Mas assim, funcionou. Então, de repente, será que o transportador sabe de tudo que ele precisa? E até hoje tem a maquininha lá na Pelmat, aquele simulador. Aquele simulador veio depois de muito tempo. É. Eu frequentei a Pelmat, não era nem ali, era ali no bairro do Butantã ainda. Não era naquele prédio ali na Anhanguera. Isso mesmo. Entendeu? Então, assim, bolar o quê? Uma cartilha de conscientização, o que isso vai custar pra gente? De repente, ouvir outros caras aí que estão há mais tempo do que eu, que tem coisas importantes para falar. Uma cartilha colaborativa, né? Que as pessoas possam colaborar com isso também. Eu vejo o seguinte, a partir do momento que você passa a fazer essa cartilha, a ideia que eu tenho, primeira coisa, é conscientizar. Sim. Mas a partir do momento que você passa a ter um fluxo de ideias de conscientização, você passa a ter pessoas pensando parecido. E aí a cooperação entre essas pessoas é muito mais fácil. Eu acredito muito nesse lado. Bater, dar porrada, falar que o cara é burro. Poxa, cara, o cara foi sabotado desde criança, meu. O cara trabalha no caminhão ali, ele quer pagar as contas dele e não sabe mais o que fazer. Você entendeu? Então, assim, eu não tô dizendo que todo mundo é coitadinho, não é isso. Mas se tem alguma coisa que eu acho que poderia ser feito já, assim, vamos dizer assim, a benzetacil do negócio. O cara tomar consciência do que ele tem realmente obrigação e aquilo que ele não tem obrigação. Vou falar várias vezes isso porque tem muita coisa que a gente faz que não é obrigação da gente. Legal. E, cara, eu vejo muita reclamação, inclusive em todos os eventos que a gente fez, principalmente com os transportadores de São Paulo. Vejo muito transportador reclamando da Anlurb, que a Anlurb. Eu acredito sim que a Anlurb tem parte da responsabilidade nisso tudo. A gente sabe disso porque ele é o órgão que está regulamentando aquele determinado mercado, cara. E aqui eu tenho uma pergunta para você. Se fosse para você pedir uma única coisa para a Anlurb hoje, primeiro, o quanto você acha que a responsabilidade é dela em todo esse mercado? E se você tivesse que pedir uma coisa, que você tivesse que alterar uma coisa ali na forma de condução da Anlurb, o que você pediria em nome dos caçambeiros? Olha, eu pediria em meu nome. Eu pediria, eu vou dizer o nome da maioria, não, porque acho que alguns vão ver, eu falar, o Flávio é louco. Mas eu acho que prefeitura não tem que ajudar a gente. Não tem que prejudicar, mas ajudar ela não tem que ajudar em nada. Ela é feita para regulamentar e fiscalizar. Qualquer lugar que o governo, o Estado põe a mão dando dinheiro, não dá certo. Então, assim, o que ela deve fazer? Regulamentar, fiscalizar, ponto. O que eu gostaria de hoje, o que eu gostaria que a Anlurb fizesse com a gente, participasse dessa boa ideia, dessa cartilha mesmo de conscientização. Eu gostaria que ela colocasse o nome dela, dizer, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui é seu dever, isso aqui não é. Validasse as ações. Validar o que a gente pensa. A gente vai ter um estribo, assim, gigantesco para pôr os dois pés e chegar no teu cliente e falar, isso daqui, a Anlurb que determinou, junto com a gente. Junto com a Anlurb, a gente chegou nesse consenso a fim de fazer um trabalho que, a gente nunca mais vai levar multa? Esquece. A gente nunca mais vai ser fiscalizado? Não é isso. Mas a partir do momento que a gente tiver esse selo, mas por que da Anlurb? Amiguinho, não é ele que regulamenta? Não é ele que fiscaliza? Então, vamos tentar fazer com que eles, junto com a gente, coloquem o nome deles e falem assim, olha, isso aqui foi aceito por nós concordamos com tudo que está aqui e realmente isso aqui vale, essa cartilha de conscientização, vale quase que como base desse contrato de adesão que você pode fazer com o teu cliente. E isso serve para qualquer coisa. Eu acho que seria um grande passo. Essa aproximação do transportador com a Anlurb. Eu acho que não tem que existir essa distância, esse medo, esse ódio, essa raiva. Isso não adianta, ele é um órgão. Se tirar todo mundo que está ali na Anlurb,
hoje, no outro dia, a prefeitura vai encher aquilo ali de fiscal de outras pessoas, outros nomes. Aquilo ali vai continuar existindo. Então ali vamos dizer assim, é o Estado fiscalizando o cidadão, a empresa. Fazendo enfim, o papel dele. Fazendo o papel dela. Não adianta a gente achar que não. Tomara que ela continue fazendo o trabalho dela, até porque as ações dela, de um tempo para cá, embora duras, ajudaram no preço. Sim. Quando ela pegou firme e dizer que não pode remontar a caçamba, o preço da caçamba melhorou. Quando ela bateu pesado, nesse sentido, no sentido de caçamba com excesso, o lugar que eu alugava uma caçamba, eu alugo 2. Então, assim, não tem de tudo ruim o que eles fazem. Outro dia eu tomei algumas multas aí, eu enxergo que foi excesso. A pessoa precisava arrecadar. Mas eu nem vou entrar no mérito porque não é o caso. Porém, se eu tenho esse bendito contrato de adesão com esse meu cliente, posso te garantir, ele ia gastar muito dinheiro para se livrar de mim, viu? Porque 85% da responsabilidade é dele. Só que não ficou claro. Não ficou claro porque, por exemplo, tinha caçamba que tinha sido incendiada. Estava sob a responsabilidade dele. Ah, mas eu não posso prever o que acontece na rua. Você aluga um equipamento para construção civil. Se você aluga uma betoneira de uma empresa e ela aparece incendiada, quem paga? Um carro, né? Bom, eu digo assim, equipamento da construção civil, eu sempre aluguei equipamento. Qualquer equipamento da construção civil que você aluga é sua responsabilidade. Uma vez eu aluguei um andaime, faltou uma travessa, tá? Eu entreguei, a pessoa me mandou um e-mail falando que faltava a travessa. Como era uma barra de 1 metro de cano, eu vou falar, estava cheio de problema, eu nem fui atrás. Veio um protesto para mim. Ô, louco. Eu tive que pagar. Agora eu te pergunto, quem está errado? Eu com o meu mau costume ou a empresa que é alugando andaime? Não, exatamente o cliente. Eu estou errado, não tenho o que discutir. E ela tinha um contratinho de adesão bem basiquinho lá, que eu fiz um visto e aquilo ali valeu. Nem leu direito, né? A gente não lê, mas ele tá assim... segurado, né? Pelo Mas menos. ele tem alguém que fez um contrato, tá certo? Que protege, Assegurou, que protege ele. Eu acho que é isso. A gente pode fazer um contratinho de adesão bem basiquinho, Sim. tranquilo. Modelo. Todo mundo segue. A partir do momento em que o transportador conhecer isso, e eu não estou dizendo que eu sou mais inteligente que alguém, não é nada disso. Ou que eles são... Não é nada disso. Nem todo mundo teve tempo de parar e ler e ver o que realmente é de direito dele e o que é dever. O cara já entrou no automático, cara. Ele tá ali, ó. Ele tá só tentando sobreviver. Ô Levi, o que você acha dessa ideia de envolver a Anlurb e fazer uma cartilha com validação deles? O que você pensa a respeito disso? Concordo totalmente, porque é a Anlurb que regula o serviço, né? E se não for com a parceria da Anlurb, não tem como ser por outro órgão, né? Porque é ela que regulamenta o setor de resíduos da construção e demolição. A gente, inclusive, já fez um vídeo no nosso canal no YouTube falando desse contratinho, a gente disponibilizou no Facebook. Já existe um contrato assim? A gente fez. É basicamente assim, ó. Mais ou menos 1 a 5, né? 1 a 5 é metade de 1 a 4, desse tamanho assim, mais ou menos. Sim. E você usa as duas faces, a frente e atrás. E atrás você coloca a assinatura já digitalizada do caçambeiro, que é o prestador de serviço, e você coloca o cliente para assinar. Sim. Então ali você garante todo o processo, inclusive a destinação adequada do resíduo. Caso o transportador não destine adequadamente, o cliente pode acioná-lo, ou se a caçamba foi, de certa forma, danificada, como é muito comum, especialmente na periferia, como as pessoas colocam fogo, furam. Eu já vi caçamba que foi perfurada para retirar as barras laterais. É um absurdo. Então, de uma forma ou de outra, todos os atores... Caçamba com madeira, o cara põe fogo, aí é o fogo abaixo, o cara põe de novo. Exatamente. Todos os atores estão assegurados no contrato. Só que 90% das caçambas no Brasil, a gente tem esse movimento aqui no Brasil, os caras fazem tudo meia boca, fazem tudo improvisado, recebe depois. Exatamente. E transporta, às vezes transporta acima, esse coroamento que você fala, né? O fominha, acima jogando um entulho na rua. Aí já parte por uma lei de trânsito. Sim. Que você não tem nem o que discutir. Não tem nem o que discutir. O pessoal fala, agora a prefeitura pega no pé por causa de um pouquinho a mais. Então, vamos lá, cara. Não é tua obrigação, não foi você que carregou a caçamba. Responsabilidade total do cara que te contratou. Só que você não tem nada que te proteja. Então, mas o caçambeiro, o transportador, ele precisa ter essa malícia. Ele não pode aceitar esse coroamento, por quê?
para ele é uma atividade ou uma atitude deletéria, porque ele está trabalhando contra os próprios interesses. Porque, veja bem, se você, a partir do momento, definir que o coroamento é proibido, é evidente que você vai talvez o transportador aumentar... não tem consciência de Mas, que ele pode falar para o cara que E ele não se sente respaldado, né? Ele não se sente respaldado. Veja bem, Ele vocês não me tem- perguntaram o que eu poderia fazer, o que eu acho que poderia ser feito. Se você colocar todos os caras de São Paulo que transportam entulho aqui, posso te garantir, tá? E deixar um saco de dinheiro aqui dentro. 99% não vai pôr a mão nesse dinheiro, vai procurar o dono. Porque é cara que trabalha no serviço bruto, pesado, é gente honesta. Mas é gente que está precisando de alguém que fala assim, bom, a gente quer melhorar essa categoria, onde está o problema? Cara, vamos dar força para esses caras, vamos fazer eles conhecer o que eles têm de realmente de responsabilidade e o que eles têm de direito também. Porque você está prestando um serviço, você também tem os seus direitos, tem que ser assegurados. Sim. Você entendeu? O cliente não pode chegar e botar o dedo na cara do cara mais Sim. e falar assim, eu quero que se dane, eu botei o entulho aí, o que você fizer aí, você que se vire. Você entendeu? Se você não tem um contrato, o cara não te paga a caçamba, você tem que tirar dinheiro do teu bolso para despejar o entulho dele. Concordo. Tá certo? O prestador de serviço ele parou no tempo. Na minha opinião, o caçambeiro ele parou no tempo. Ele porque vem de uma época que o transporte... era Eu vou falar aqui rapidinho. Eu comecei no tempo das páginas amarelas. da década de 70, 80? Não, eu tenho 39 anos, mas eu comecei, anúncio que a gente fazia no ano 2000 era nas páginas amarelas. Sim. E eu era totalmente diferenciado de uma maioria, porque, primeiro, aquilo era caro pra caramba. Só que o cara te abria na páginas amarelas, bom, o que ele tinha que fazer? Ou sair na rua procurar um número de caçamba, tá certo? Minha caçamba sempre foi um pouquinho mais caro. Porque o cara tinha a facilidade de me encontrar. Hoje ficou o contrário, os caras têm Google. O que o cliente faz? Ele vai pelo mais barato. Achou o mais barato? Ponto. Por que é mais barato? Porque o cara já jogou a campanha no Google para tentar alugar um pouco de caçamba, porque já vem tomando pancada de tudo quanto é lado. E aí, na hora de alugar a caçamba, o cara ainda faz o que quer com ele. Sim. Você entendeu? Mas eu penso que o setor parou no tempo porque as tecnologias, elas não estão no nível, vamos dizer assim, no nível de acesso dos profissionais. A gente tem falado nesses últimos anos de CTR eletrônico, ERP, é uma linguagem desconhecida para o setor de transporte. Então, tem gente que não sabe mexer no celular. Um celular touchscreen, não sabe mexer no celular. Sim. E esse pessoal que às vezes não tem escritório, se você falar para eles CTR, estratégia no Google, eles choram, porque é um linguajar que para ele é uma novidade e muito difícil de se adaptar. Você entendeu? Não, mas veja, o que eu acredito que pode ser feito. Bolar uma cartilha bem tranquila, bem simples, bem explicativa mesmo. Existem outras áreas de atividade aí que a gente sabe que existe isso. Para produtor rural, para pessoa que trabalha com artesanato, existe isso. Bolar mesmo uma cartilha, conscientizar o cara e aquilo tem que ser respaldado pela Anlurb, para que ele chegue lá e tenha a tranquilidade de saber, olha, a partir de hoje eu posso e eu não posso fazer o que eu devo e o que eu não devo, o que é minha obrigação e o que não é. Você começa a conscientizar, é um passo. Você vai arrecadar bastante gente conscientizada. A partir desse momento, um vai começar a cooperar com o outro. Porque vão pensar de uma forma diferente. Começa a trabalhar na mesma língua, né? Sim. Vamos fazer esse movimento então, cara. Pegar esse contratinho que você colocou lá, que você tem da Brecon, esse modelo. Vamos dar uma analisada, Flávio. Até convidar você pra gente fazer uma segunda reunião aqui, offline, na verdade, sem podcast. A gente coloca tudo na cartilha que acha, discute e depois a gente bota no grupo para ver se mais algum insight também lá no grupo do... Vamos pegar, de repente, uma pessoa de cada região de São Paulo, porque São Paulo é muito grande. Então, por exemplo, o que é costume na Zona Leste, às vezes, não é na Zona Oeste. Vamos fazer uma reunião, de repente, aí convidar uns 10 caçambeiros, fazer uma reunião para discutir só sobre essa cartilha, cara. Sim. Legal. A gente tá com pouco tempo agora. Certo. Temos aí pelo menos mais 5 minutos só. Então aqui nós discutimos sobre o movimento de valorização. O Flávio deu a visão dele ali com várias informações ricas aí para colaborar com o nosso movimento. E o que a gente sai desse movimento é que a educação que a gente tem que levar para o mercado é um dos fatores importantes rumo à valorização do mercado de resíduos da construção civil. Hugo, tem mais algum comentário a ser feito? Não. Ótimo. Levi, mais algum comentário? Não, para mim, estou satisfeito. Acho que esse movimento ele tende a valorizar a atividade de transporte de resíduos e chamar a atenção do empresário que transporta resíduos na cidade de São Paulo e no Brasil
para a grande questão, né? Esse movimento se trata mais do que nunca de um movimento de sobrevivência, né? Sobrevivência, visto que o ambiente está caótico, né? Existe uma necessidade de regulamentação do transporte que é iminente, visto que a cidade já cresceu para os lados que antigamente eram os aterros clandestinos, aterros sanitários, e existe uma necessidade também de a construção civil organizar a parte dela, né, de certa forma entender como funciona a cadeia dos resíduos para que todo mundo ganhe. O cidadão, porque o cidadão evidentemente é o maior beneficiado ou prejudicado na falta de política pública para a gestão dos resíduos, a construtora e especialmente o caçambeiro, o transportador de resíduos. Legal, Levi, obrigado. Flávio, tem mais algum complemento, alguma coisa para dizer? Olha, eu gostaria de dizer o seguinte, é um ramo rico pra caramba, tá? Isso, vou reiterar aqui, se você pegar uma empresa que vai analisar um tipo de negócio e precificar, a gente já é muito rico há muito tempo e não sabe. É um ramo que você pode ganhar dinheiro, depende da gente se conscientizar, cooperar um com o outro, é cooperação mesmo nesse momento. E a partir do momento que houver essa força entre o transportador, a questão de preço vai surgir, acredito, por esse lado. A gente sentar todo mundo e falar, vamos colocar preço amanhã, não. Mas se a gente colocar para todo mundo o que é o risco que ele corre, que às vezes ele não sabe, e o dever que ele às vezes não tem e que ele cumpre, deve ser muito legal você um dia descobrir que você faz um monte de coisa que você não precisava e que você pode cobrar por isso. Então, acho que as pessoas podem ganhar muito mais. Educando o mercado. Educando o mercado. E só complementando o que você falou, cara, para deixar ainda mais didático, você já foi didático, mas gostaria de deixar ainda mais didático. Ele fez uma analogia que eu achei bem interessante, cara, dizendo que se as empresas fosse feito um valuation, né? Vamos determinar quanto que vale uma empresa de transporte de resíduo. Um dos fatores que é para ser analisado para você precificar o valor de uma empresa é os riscos que ela assume. Sim. Né? E baseado nesses riscos, quanto mais risco um negócio tem, mais você tem que teoricamente ganhar dinheiro para comportar os riscos que aquele negócio oferece. E aí, se você tem um mercado valorizado, um mercado educado, todo mundo falando a mesma língua, a tendência é que o valor das empresas consiga chegar cada vez mais próximo do ideal. Porque aí você tem um mercado profissionalizado ali, que sabe o que está fazendo, sabe até onde que vai suas responsabilidades e o quanto vale os riscos que ele está assumindo aí. Achei bem legal e parabéns, cara, pelas suas análises aí. Eu agradeço o convite e eu tô sempre aí, o que der, o que precisar. Beleza, ótimo. Pessoal, esse foi mais um podcast GRX. Boa noite, Hugo. Boa noite. Boa noite, Levi Torres da Abrecon. Boa noite. Boa noite, Flávio Napoli da Boa Napoli. Noite. Beleza, pessoal. GRX Waste Track. Uma das soluções GRX para cidades mais inteligentes.